Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Ana e eu estou aqui para falar hoje para você como a low carb mudou a minha vida. Vamos lá? Bem, para começar, eu tenho que contar desde o começo, né? Então, primeiro, quando eu era nova, eu sempre fui muito magra. Mas depois, até a faculdade, eu era bem magra, né? Eu tenho 1,68 m e pesava 57 quilos. Depois eu engordei um pouco com a faculdade, eu comi um pouquinho a mais, aí eu cheguei até 65 quilos. Mas eu sempre tive uma tendência realmente a engordar. Só que eu não associava que o fato da minha alimentação, a gordura, estava relacionado ao fato de eu passar mal. Então, como eu sempre fui muito preocupada com dieta e com meu peso e ter uma estética boa, então eu sempre me controlava em termos alimentares, até por um bom tempo eu me controlei, na verdade. Então, até os 28 anos, eu controlei aquele peso de entre 60 e 65 quilos. Depois, quando eu completei, que eu me formei e comecei a trabalhar, aí eu pensei o seguinte: eu não posso viver escrava da comida, eu tenho que comer como todo mundo. Então, eu comecei a comer normalmente, e aí foi o momento que eu comecei a ter muita enxaqueca, passar mal. Mas claro que naquele momento eu não associava o fato de eu passar mal com a alimentação, porque naquele momento eu não tinha esse conhecimento. Eu associava o passar mal com o estresse, com o trabalho, com tudo que me acontecia. Eu tinha muitos problemas de saúde, eu comecei a ter muitos problemas de saúde. E eu comia normalmente tudo, como todo mundo, parei de ter aquela neura da dieta e engordei aos poucos. Eu me casei com 78 quilos, então eu já estava com sobrepeso, provavelmente. E após o casamento é que realmente eu passei por um estresse emocional por causa do risco de vida da minha filha. Ela teve risco de vida desde o nascimento dela até os 3 aninhos, quando finalmente a gente encontrou um pediatra que identificou as alergias dela e eu parei de me estressar. Nesse meio tempo eu engordei por volta de uns 15 quilos. Quando ela estava bem, que ela estava tranquila, que eu não me preocupava mais com pneumonia, com os problemas de saúde que ela teve, que eu relaxei, e aí que eu fiquei mais doente ainda, apareceu mais problemas, eu acho que eu somatizei e eu engordei. E aí eu me preocupei em emagrecer realmente. Ela já estava por volta de 6 aninhos, eu devia estar acima, entre 90 e a partir de 95 quilos que eu devia estar nessa época. Lembrando que eu tenho 1,68 m. E aí o que aconteceu? Eu comecei a fazer vários tipos de dieta. Dieta da sopa, dieta da moda. Eu não me lembro da dieta não, porque era tanta dieta. Eu emagrecia, perdia 5 quilos, depois engordava de novo. Eu já teve uma época que eu cheguei até a pesar 85 quilos. Eu fiquei super feliz, mas aí eu não tinha apoio, eu não sabia como reforçar aquela ideia da dieta, lembrando que era uma dieta tradicional de 3 em 3 horas ou alguma dieta da moda. De 3 em 3 horas não, de comer de 3 em 3 horas, né? E aí o que aconteceu? Eu engordei muito. Quando eu percebi que eu já estava, em 2014 eu estava com 102 quilos e estava assim revoltada com essa história de emagrecer e engordar, então eu pensei, não, eu vou me dedicar realmente a perder esse peso. Ainda mais que eu estava muito doente, eu tive um quadro de depressão, e tudo associado, problema de estômago, refluxo, dores no corpo, porque eu achava que eu tinha fibromialgia. E aí eu fui para academia, eu fazia hidroginástica, natação, fazia alongamento, tudo que a academia disponibilizava eu fazia toda semana, durante um ano, e com acompanhamento nutricional tradicional. Não com tanta frequência, mas eu tinha uma certa orientação. E aí o que aconteceu? Durante aquele ano eu só perdi 6 quilos. Então isso me chateou muito. Eu pensei, então, eu sou gorda declarada. Eu tenho que ser gorda mesmo e aceitar isso. Só que, no caso, eu não estou fazendo uma crítica, não é nada de gordofobia, como alguns falam. A questão é que eu era muito doente, eu passava muito mal. Eu até pensava, poxa, eu tenho colegas que estão acima do peso, estão felizes, são saudáveis. Mas eu não era saudável, eu tinha muito problema de saúde. Então, durante esse ano, eu fiz essa dieta, eu me dediquei completamente e eu não tive resultado. Eu não tive um resultado esperado.
eu fiquei muito decepcionada. Então eu achei que o meu destino era o quê? Ser gorda. Aceitar tudo aquilo. Mas só que o ano passado, em 2017, em dezembro, no Natal, no período do Natal, o que eu percebi? Eu estava com 107 quilos. Eu estava muito gorda. E aquilo me fazia mal, e a maneira como as pessoas me olhavam, aquilo me incomodava muito. Então eu pensei, eu tenho que tomar uma decisão na minha vida. Eu tenho que emagrecer. E como eu não sei me controlar devido à compulsão alimentar, eu vou ser vegetariana, porque se eu comer compulsivamente, pelo menos eu vou emagrecer. E aí eu fui pro YouTube, fui procurar, pesquisar sobre o assunto, encontrei o veganismo, a proposta é fantástica, só que eu não me adapto porque eu gosto de carne. Então, conforme eu fui pesquisando sobre o assunto, foi surgindo ali para mim vídeos sobre dieta cetogênica, que eu me aprofundei bastante com o Dr. Lai Ribeiro, fantástico, amei tudo que eu aprendi. Os vídeos dele me chocaram quando eu assisti um vídeo sobre diabesidade, né, sobre diabetes e obesidade. Eu tenho um histórico familiar de diabetes, meu pai é diabético, então isso tudo me assustou bastante e mexeu comigo para realmente ter a decisão da mudança, de querer realmente mudar a minha história. E o que eu fiz? Eu lendo sobre ele, aprendendo bastante, surgiu para mim a low carb. Apareceu ali a Malu Perini com um monte de legumes e frutas e carne. E aí eu fui ler sobre o assunto, né, para aprender mais sobre o assunto, que é a low carb, quer dizer, comer poucos carboidratos, diminuir o carboidrato. E como o doutor Lai Ribeiro fala um pouco sobre o assunto, então eu me aprofundei e percebi que essa era uma dieta que estaria mais de acordo com o meu paladar, com a forma que eu quero comer e tal. Então eu fui aprendi bastante com a Malu. Ela deu várias indicações de pessoas para seguir, para aprender, e principalmente eu fui acompanhar médicos como o Dr. Baracate, como o Dr. Pimentel, o Dr. Lai Ribeiro, e aí eu aprendi bastante sobre o assunto, a Lara Nesteru, eu não estou conseguindo falar direito, e aí eu fui entender o que era a dieta, sobre realmente a base principal, são os vegetais e legumes, seria a base da low carb, é a comida de verdade, que é o principal, eu amei. E no caso, falando de como foi o início, né? Em princípio, no primeiro mês foi muito difícil. No primeiro mês eu estava me adaptando, tinha um problema da compulsão alimentar, então eu comia muito mesmo, muita fome, mas eu consegui me apegar ao que estava combinado, não comer produtos industrializados, comer comida de verdade. E aí eu fui aprendendo sobre diminuir, não é o fato de poder comer gorduras boas que você vai comer muita, então eu diminui isso também. Então aos pouco a pouco eu fui me adaptando. Eu consegui no início perder 5 quilos, depois eu engordei 2, depois que eu peguei o gancho mesmo. Então, em 6 meses, né, eu perdi 18 quilos. Eu consegui perder de janeiro a junho 18 quilos. Só que agora eu entrei num efeito platô e por isso eu comecei agora com a nutricionista presencial para me auxiliar a identificar quais são as minhas falhas para dar continuidade agora. Mas agora eu tô com 89 quilos, né? Então eu tô super feliz e principalmente, que eu até esqueci de falar isso, que desde que eu comecei a low carb até agora eu não fiquei doente, eu não tive dores no corpo, eu sou uma pessoa disposta, eu trabalho, eu cuido da minha casa, eu cuido da minha família, eu passeio, eu levo minha filha para passear, coisa que para quem me conhece, meus vizinhos, meus amigos, meus parentes, sabem que como eu fui uma pessoa doente e prostrada. Eu era parada, eu não tinha ânimo, não tinha disposição para nada na vida. E eu não associava esse problema com a low carb, né? Eu não associava esse problema com a alimentação. Então, mudar a alimentação, melhorar a minha alimentação
é como que salvasse a minha vida. Eu passei a ser feliz, eu passei a viver feliz, porque eu vivia triste, preocupada se eu ia morrer ou não, com tanto problema de saúde, e os médicos não identificavam o porquê. Através da low carb eu identifiquei que eu tenho intolerância à lactose. Então, se eu não fizesse essas mudanças na minha vida, eu não iria identificar os meus problemas alimentares e melhorar a minha qualidade de vida. Por isso que eu escolhi o tema Feliz Vivendo Low Carb, porque a low carb mudou a minha vida e agora eu realmente me sinto feliz. Eu tenho muito mais a falar sobre esse assunto, eu aprendi muita coisa nova e eu quero deixar aqui para vocês. Mas eu vou registrando esses meus conhecimentos, o que eu aprendi de bom aos poucos. Mas desde já, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, deixa os seus comentários também, dúvidas se tiver. Eu não sou médica nem nutricionista, eu sou professora, mas eu tenho aprendido bastante e no que for possível eu vou te ajudar. E eu vou deixar aqui alguns links das pessoas que eu sigo e dicas para você também. Então, se inscreva no canal, deixa o seu like, compartilhe com os amigos, tá? Com as amigas. E até a próxima, com novidades, tá? Um beijo, até a próxima.